Sejam bem-vindos a todos. Obrigado, Amanda, Alisson e Jonathan, mais uma vez, por ajudar. Eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho de contribuição nosso, eu, o Ivan, o Wesley e mais 13 empresários. A gente se uniu para fazer algumas coisas e definimos que o workshop seria interessante em função da pesquisa. Então, sejam bem-vindos bem-vindo a todos. Esse é o quarto workshop dessa semana. Amanhã temos o último. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de venda, com 3 ilustres palestrantes que vou apresentar na sequência. Primeira, por ordem alfabética, e mulheres primeiro, Amanda Luísa dos Santos Cesário. Ela é instrutora, palestrante e consultora do Sebrae. Administradora, MBA em Gestão Estratégica do Capital Humano, com realização do modo presencial em marketing em Portugal. Também possui especialização em gestão da inovação e empreendedorismo. O Alisson Danzinger, da Ross Siqueira, não sei se eu falei certo, depois você me corrige. Administrador, pós-graduado em gestão hospitalar, 20 anos como executivo de assuntos administrativos e consultoria empresarial, com experiência em áreas de gestão de produtos, marketing, ações estratégicas em setores públicos e privados, análise de concorrência, informação e liderança de equipes. E muitos cabelos brancos. Nem me fale, né? Nem me fale. Jonathan Rosa, jornalista formado em comunicação social, diretor de programa de TV, CEO da revista Clínica, diretor de jornalismo da Diamante Rosa Comunicação, especialista em marketing de relacionamento. E os mediadores, hoje estou sozinho, Marcelo Coglione, mas o Ivan e o Wesley também fazem parte das rodadas de mediação de todo o workshop. A gente vai falar hoje sobre 3 temas importantes. O segundo tema da noite, vamos lá, contornando as objeções. E agora, Amanda, por favor, a palavra é sua, discorra sobre o assunto, que os 2 rapazes aí vão agregar se necessário. Obrigado. Vamos lá. Bom, a gente está falando aqui de técnicas de venda, né? E o que são técnicas? Técnicas são conjuntos de procedimentos. Então, um desses procedimentos que compõem a venda e as técnicas de venda, né? Uma dessas etapas que precisam ser muito bem cumpridas para resultar no fechamento da venda, que inclusive é o tema de amanhã, né? O fechamento da venda, é o contorno das objeções. É uma dessas etapas que a gente precisa passar por ela e de uma maneira muito tranquila, muito transparente, para que o nosso cliente feche negócio com a gente. E aí, o que são as objeções? São os obstáculos, os motivos ou os argumentos que os clientes apresentam para contestar alguma coisa, né? Então, no português, claro, todas as perguntas que levam o cliente a decidir por comprar ou não comprar um produto ou um serviço são objeções. Todas essas perguntas. E essa loucura toda da pandemia, ela acrescentou mais dúvidas na cabeça dos clientes, né? Porque, primeiro, houve diminuição da renda da maior parte das famílias. Teve pelo menos um membro que foi afetado, né, aí com tudo isso. E então, antes de comprar, é natural que o cliente leve em consideração mais fatores, que ele pense se aquilo é um item de necessidade ou não, se dá para esperar ou não. Outro fator, essa questão de não sair ou sair menos de casa em respeito, né, à quarentena, em respeito ao isolamento. Isso também acrescenta dúvidas às pessoas. Então, mesmo com o comércio reabrindo, ainda tem muita gente que raciocina. Se eu for lá, será que vai estar cheio? Será que vale a pena eu correr o risco? Ou será que vale a pena esperar tudo isso passar? E as dúvidas dos clientes, elas podem ser contornadas pelas empresas de diversas maneiras, né? Então, uma dessas formas de contornar as objeções, através do delivery. Quando você, por exemplo, leva o seu produto ou leva o seu serviço até o seu cliente, você está diminuindo essa objeção, esse risco dele não querer, porque ele não vai ter que sair, ele não vai ter que correr o risco de ir procurar você.
né? Outra forma de contornar objeções, oferecendo garantias, oferecendo possibilidade de troca, de devolução do produto se ele não ficar satisfeito. Você pode contornar também parcelando, né? Então, uma das objeções é: ah, mas é caro, ah, mas eu não disponho desse dinheiro agora, eu não quero abrir mão de um valor tão alto agora, porque ainda está num cenário incerto, eu não sei o dia de amanhã. Você oferecer a opção de parcelamento é uma das formas de contornar essa objeção, né? Porque o cliente sabe que pode comprar, mas com a segurança de que ele vai ter aquele prazo para pagar, que ele não precisa dispor de todo aquele montante, mesmo que ele tenha, ele não precisa dispor dessa reserva, alguma coisa assim, para consumir o seu produto, né? Através do marketing de conteúdo. Então, nessa era digital, a gente tem um poder, uma possibilidade muito grande de educar o cliente através das redes sociais, né? Através dos vídeos. E os vídeos, eles são vendedores eternos. É trabalhoso pensar num roteiro, gravar um vídeo, disponibilizar? Com certeza, dá trabalho, não estou dizendo que é fácil. Mas pensa que dá trabalho uma vez só. Quando você fala sobre os benefícios ou sobre as vantagens do seu produto, seu serviço, diferencial, ou quando você conhece as dúvidas dos seus clientes e você responde essas principais dúvidas no vídeo, coloca nas suas redes sociais, você educa muitos clientes ao mesmo tempo, de uma vez só. Te dá um trabalho, mas que depois você vai colher os frutos disso. Né? E aí, essas técnicas funcionam? Funcionam. Prova é que muitas empresas utilizam e se dão bem. Né? Então, por exemplo, por que as montadoras, né, as concessionárias, elas oferecem geralmente test drive? Porque elas conhecem o cliente, elas já sabem quais podem ser as objeções e se antecipam a elas. Então, pensa, um carro é um produto de alto valor agregado, mas é também de alto valor financeiro. Né? Então, quando o cliente está ali no processo de comprar um carro zero, ele pode pensar: se eu não gostar? E se não for o que eu esperava? E se a dirigibilidade não for boa? E aí, o que a empresa faz para contornar essa objeção? Teste. Dirija, veja como você se sente nesse veículo. Isso é uma forma de contornar as objeções. Né? Esse test drive é uma forma de contornar as objeções. Tá, mas vamos falar agora de pequenas empresas, né? Eu não tenho condições de oferecer um test drive, uma coisa dessa magnitude para o meu cliente. O que eu posso fazer? Tem clínica estética que faz o quê? Oferece uma sessão gratuita de um procedimento, por exemplo. Por quê? Porque dentre as objeções do cliente, a clínica sabe, ou os prestadores de serviço sabem, que pode estar: será que isso vai me fazer mal? Será que dói? Será que essa pessoa tem capacidade, tem competência de prestar esse tipo de serviço? Será que tem qualificação? Né? Ninguém quer gastar dinheiro com alguma coisa que possa ser prejudicial ou com um profissional que não vai atender com qualidade. Então, quando você oferece essa chance de testar, de tirar as próprias conclusões, é excelente para aumentar a confiabilidade do cliente. Ah, eu não tenho como testar, eu sou pintor, eu sou, sei lá, alguma coisa, eu não tenho como eu provar o meu serviço, fazer um teste na casa do cliente, por exemplo. Você pode ter um portfólio, você pode ter um catálogo, você pode contar com depoimentos de clientes, né? Então, assim, como é que eu atesto, como é que eu comprovo a qualidade do meu produto ou do meu serviço? Às vezes, só eu falar não é suficiente. O meu cliente precisa de mais. Por que eu não indico outros clientes para que ele entre em contato? Olha, fiz serviço para tal pessoa, ou fulano comprou de mim, ou me siga nas redes sociais e entre em contato com os outros clientes que eu já tenho para você comprovar que realmente o que eu estou falando não é da boca para fora, né? Então, tem lanchonete que faz o quê? Tem aquela política de receba no horário e não pague pelo lanche ou pela pizza. É outra técnica também. E isso funciona? Funciona. Por quê? Porque uma das objeções de quem está com fome pode ser: se eu pedir nesse lugar, será que vai demorar? E aí, se eu estabeleço um prazo e cumpro esse prazo,
eu ganho a confiança do meu cliente, né? Então, quer dizer, eu já estou antevendo uma objeção e trabalhando para que o cliente sinta que realmente fechar negócio comigo, escolher a minha empresa, é o melhor caminho. E aí, assim, tem canais no YouTube que são especializados nisso, em fazer review de produto, em abrir, montar, explicar como é que funciona, se dá defeito, se não dá, inclusive de comparar marcas, né? E aí, assim, por que não ser você quem tira essas dúvidas do seu cliente? Por que não ser você o canal de informação do seu cliente? Já que você sabe que as dúvidas vão surgir, né? Que elas existem e que o cliente vai procurar uma forma de encontrar respostas, por que não ser a sua empresa esse canal de resposta? Né? E claro, nem tudo que eu disse aqui se aplica a todo tipo de negócio. A gente sabe, né, que cada segmento tem aí a sua particularidade, mas o que é comum a todos os segmentos? É natural que surjam dúvidas e é importante que a empresa saiba responder essas dúvidas da maneira mais convincente possível de que fechar negócio com você é um bom negócio, né? E aí, claro, de forma sempre muito honesta, muito ética, não vale mentir, enganar, oferecer um benefício e colocar em empecilhos depois para o cliente usufruir, né? Isso não vale. Mas fica aí a reflexão. O que eu, enquanto empresa, ou enquanto empresário, ou enquanto vendedor, o que eu posso oferecer de informação, de benefício, de comodidade para o meu cliente ter certeza que é uma boa escolha comprar de mim, né? E aí, finalizando, para contornar objeções, o que é fundamental? Primeiro, conhecer o cliente. Eu preciso saber quais as dúvidas podem surgir por parte do cliente antes dele fechar negócio, antes dele comprar o meu produto ou serviço, né? Então, eu preciso conhecer o meu cliente para oferecer um atendimento consultivo e me antecipar aí a essas objeções. Segundo, o que é preciso, né? O que é fundamental para me contornar objeções? Conhecer muito bem o meu produto e o produto do concorrente, para que eu me torne referência. Eu preciso saber apresentar qual que é o problema que eu resolvo, qual que é a minha proposta de valor, né? O que eu estou oferecendo a mais que os outros lugares não oferecem. Então, trazendo um exemplo rápido aqui, que foi uma boa estratégia, mas que com certeza vai precisar ser revista, e eu tenho certeza que já pensaram nisso. Quando eu estive em Portugal para fazer o módulo de marketing lá no Instituto do Porto, a gente fez várias visitas técnicas, uma delas foi num shopping que era afastado da cidade. E qual que é a estratégia que eles utilizaram para contornar a objeção que o cliente tem de para que eu vou naquele shopping se aqui tem vários e aquele é afastado? Por que eu vou gastar dinheiro indo até lá? Enfim, eles pensaram em várias objeções que o cliente poderia ter de ir até esse centro de compra que é mais afastado, e eles criaram, então, uma linha de ônibus própria do shopping para que circula entre o shopping e o centro da cidade. Então, eles utilizaram essa estratégia, né, essa alternativa para fazer com que as pessoas, para levar movimento para o shopping, fazer com que as pessoas quisessem ir para esse shopping que é mais distante. E aí, assim, agora, né, durante esse momento de pandemia e tudo mais, provavelmente eles estão revendo essas estratégias. Ok, não está podendo aglomerar e tudo mais. Como é que eu vou atrair o meu cliente ou como é que eu vou fazer o meu produto chegar até meu cliente? O terceiro, eu contei essa experiência porque o terceiro passo, né, que é o último, que é fundamental para você conseguir contornar as objeções, é registrar o que funcionou, gerar histórico. Então, assim, quais os argumentos que eu utilizei quando surgiram essas dúvidas do cliente e que deu certo, que eu consegui fechar negócio através desse argumento. É preciso gerar um histórico para compartilhar com a equipe, para não precisar toda vez alguém ter que pensar em alguma alternativa, uma solução. É importante gerar esse histórico, esse aprendizado, compartilhar e, fundamental, melhorar continuamente, né? É um processo. Sempre vão surgir novas dúvidas, novos cenários, novas objeções. A sua empresa precisa se preparar para isso e evoluir. Então, não é gerar histórico e todas as dúvidas sobre o meu produto são essas. Coloquei aqui
no livrinho essas dúvidas, essas respostas, pronto, acabou. Nunca mais. Sempre que surgir essa dúvida, eu vou consultar lá e falar exatamente o que está lá. Não é assim que funciona. É um processo de melhoria contínua, né? Isso precisa ser sempre revisado, precisa sempre ser revisitado, reconstruído, e aí, com certeza, vocês vão ter mais sucesso aí nas vendas de vocês. Muito bom, Amanda. Obrigado. As perguntas, tem 2 perguntas para você, eu faço no final, tá? Ótimo. Daniele As ordens. e 2 perguntas interessantes para a gente discutir no finalzinho. E aí, garotos? Jonathan, alguma questão? Alguma adição aí que você acha que é importante? Olha, basicamente quebrar objeções é fundamental no processo de venda. A Amanda falou de forma brilhante tudo isso. Porque uma das grandes objeções que às vezes o vendedor põe na cabeça, tá? Que é um período de pandemia, as pessoas estão sem recursos financeiros, enfim, essas situações é preciso que você entenda, tá? Mas mais importante é tentar ter um diálogo para que você consiga entender que às vezes, eu não posso gastar agora, pode ser, isso não é importante para mim no momento, na realidade, né? E aí você consegue quebrar essas objeções e desmontando tudo que o cliente tem na cabeça dele de forma racional, né? Esse é um lado racional dele falando, né? Não posso gastar agora, porque estou no meio de uma pandemia, talvez eu não sei o dia de amanhã, enfim. Mas você consegue falar com o lado emocional dele para poder efetuar essa venda, de forma ética, é claro. Mas a Amanda falou tudo, não tem o que falar. É verdade. Eu tenho só um complementar, como o Jonathan falou, né? A pior objeção é a objeção do próprio vendedor, né? Que ele já vai querer vender achando que ele não vai vender, né? Ele já vai achando que o cliente do lado de lá não tem dinheiro para comprar porque está na crise. Então, ele já vai de forma pessimista querer vender. Então, não vai. Fica quietinho. Você entendeu? Que daí volta no tema anterior que a gente estava falando. A Amanda falou um negócio muito bacana sobre conhecer o cliente, né? Que é muito interessante. Mas daí você fala, poxa, se entra um cliente novo lá na minha loja e eu não sei nada sobre ele, eu não conheço ele, é um cliente novo. Começa um papo, você não precisa de chegar e falar sobre o produto em si. Chegar, o meu produto, vim comprar uma caneta. Tá bom, essa caneta, tá. Então, o senhor utiliza a caneta para quê? Porque eu assino lá no meu escritório. Que legal, o senhor tem escritório de quê? Tem escritório de contabilidade. Legal, você vai lembrar de alguém que tem contabilidade, você vai falar alguma coisa de contabilidade, e aí você começa a conectar entre você e o comprador. Você entendeu? Então, isso daí, desse papo com o cliente antes da venda, ele é fundamental para que você possa conhecer esse seu cliente e saber até onde você vai chegar. Uma estratégia de venda também muito bacana existe, que a gente fala, que é a parte de identidade, né? É praticamente você repetir o que o comprador quer comprar. Então, o comprador chega lá para você e fala assim, eu gostaria de comprar esse lápis. Se você virar para ele e falar, legal, o senhor gostaria de comprar esse lápis? Isso, ele vai falar, mas como ele sabe que eu estou querendo comprar esse lápis? É uma coisa tão óbvia, né? Mas esse repetir, né? Inclusive repetir os gestos do comprador, ele é fundamental. Se o comprador gesticula muito, você tem que gesticular muito. Se o comprador é muito acelerado, acelere também. Se ele é mais devagar, seja mais devagar. Tá? E repetir sempre algumas coisas que ele vai conversando com você. Eu quero um tênis vermelho porque eu gosto muito de tênis vermelho. Legal, olha só, eu tenho esse tênis vermelho que eu acredito que o senhor vai gostar muito. Você está repetindo com outras palavras o que ele quer escutar. Então, para ele, no subconsciente dele, ele está escutando o que ele quer escutar. Entendeu? E a parte que a Amanda falou, que eu quero também destacar, que ela falou, é realmente da honestidade, né? Vender por vender, gente, vocês vendem uma vez só. Se você vender de forma honesta, seja um produto inferior ao do seu concorrente ou superior ao do seu concorrente, só seja honesto. Sua pizza é melhor que aquela do meu concorrente? Olha, a pizza tem gosto para todo mundo, né?
Muitas pessoas gostam da minha pizza. Eu tenho um número de clientelas enorme. Assim como o meu concorrente tem também um número de clientes grandes que fidelizam com ele lá, né? Então, a honestidade ela é fundamental. Hoje, a gente lá na equipe comercial, ontem aconteceu a mesma coisa. Nós conseguimos 2 clientes novos com o mesmo concorrente, mas a gente não falou mal do concorrente. Olha para vocês verem. Nós ganhamos a venda, eles estavam contando com a gente, com um concorrente nosso. Nós elogiamos outro concorrente, realmente, o fulano de tal, ele realmente uma solução boa, mas o nosso número de clientes é muito maior do que o dele. Pronto, só nisso daí ele vai falar, bem, se ele tem um sistema que teoricamente é bom, ele elogiou e eles têm mais clientes, significa que o deles é melhor, tá? Então, só essas dicasinhas aí para complementar aí também. Muito bom, senhores e senhora. Parabéns aí. Discorreu muito bem, Amanda. Quase que os meninos não conseguiram falar nada. Não sobrou nada para eles. Muito obrigada. É aquela história, né? A prática leva à perfeição. Tem 6 anos que eu tô falando Sebrae, então tem aí uma trajetóriazinha, né? Não tenho 20 anos de experiência como os colegas que me acompanham aqui, a quem eu já admiro, embora conheça pouco, mas alguma coisinha a gente se dá bem, né? Não, com certeza. Eu acho que a grande questão das objeções é você realmente antecipar necessidades. Então, é você realmente fazer um pouco mais. A gente falou em nos workshops passados sobre o quanto investir em marketing versus o quanto ajudar a resolver um problema rapidamente com o cliente. O investimento disso, o quanto é vantajoso para a empresa. Então, se teve algum problema, eu vou lá e vou repor a peça. Não, muita gente acha que é prejuízo, mas é um investimento. Eu estou antecipando, eu estou mantendo aquele relacionamento. Então, acho que olhar para os clientes, conhecer os clientes, entender as necessidades, usar de rapport, como o Alisson comentou, é fundamental para você se conectar de fato com o cliente, né? Ser ágil, ser lento, né? Expansivo, o que quer que seja, mas o rapport, a empatia, ele é muito importante. Eu acho que é fundamental para a gente entender as objeções e contorná-las mais facilmente. De novo, veracidade, honestidade, ética é uma coisa que a gente E aí, usa. só um comentário rápido, Marcelo, te cortando aí um minutinho, é que a gente está vendo aí os e-commerces e os marketplaces no movimento muito de assim, você pode comprar e se não ficar satisfeito ou se não gostar do produto, devolver num prazo de 30 dias e ter o seu dinheiro de volta sem nenhum obstáculo. Né? E aí, por que eles fazem isso? Porque a taxa de retorno, a taxa de devolução é muito baixa. O que é a objeção de quem compra pela internet? E se não for aquilo que eu vi no site? E se eu não gostar? A partir do momento que eles dão a opção do cliente devolver em até 30 dias e receber o dinheiro de volta, a pessoa compra, porque ela sabe que se tiver algum problema, ela não vai perder nada com isso. E aí, como é que os pequenos negócios, como é que a gente está se movimentando para também oferecer benefícios para os clientes, para que eles entendam que aqui localmente é o melhor, né? É o melhor jeito de consumir. Então, tem que estar. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e nos vemos amanhã à noite, às 20 horas. Obrigado.